capítulo 18, versos 1 ao 4, que dizem assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo? Esse texto está contido no livro do profeta maior chamado Jeremias. O profeta que nasceu em Ananote, filho de um sacerdote, Uquias, e que seu ministério foi mais de 40 anos em Jerusalém. Foi chamado muito jovem para o ministério. Ele mesmo, quando em sua chamada ele disse: Senhor, eu sou muito criança, eu sou menino. E o Senhor, argumentando para ele, disse: fique tranquilo, eu colocarei palavras em sua boca para que tu possas assim falar. E antes que tu foste formado no ventre, eu te conheci. Queridos irmãos e amados, Deus tem um propósito para as nossas vidas. Para cada um de nós, Deus tem um propósito especial. Uns são chamados para uma obra mais difícil, mais complexa. Outros são chamados para obras mais simples. Todavia, todos somos chamados pelo Senhor. Quando Jeremias foi chamado, ele achou que ele não era capaz de exercer aquele cargo. Embora ele fosse filho de sacerdote, tinha uma experiência espiritual, todavia ele sentiu-se incapaz de exercer o ministério tão nobre que era de profeta. Todavia ele não sabia o quanto Deus já tinha o preparado desde que ele estava dentro do ventre da sua mãe. Eu não sei qual é o propósito de Deus para a sua vida, mas se tu estás aqui nesta noite, é porque Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem algo para fazer na tua vida, e certamente Ele vai fazer, porque Ele te escolheu, Ele te separou para algo especial. É por isso que tu estás aqui nesta noite. Glória a Deus. E certa vez, Jacó, profeta que vivia em uma nação totalmente envolvida na idolatria, uma nação que estava cada vez mais indo para o caos, e Jeremias estava naquele contexto chamando o povo ao arrependimento, dizendo que se o povo não se arrependesse, pagariam caro por aquilo, porque o salário do pecado é a morte. E quando nós erramos, nós falhamos, e quando nós falhamos, nós pagamos. E o processo do povo era este, era o arrependimento. Todavia Israel ouvia a palavra do Senhor, mas não se arrependia. E nesse contexto de idolatria, um dia o Senhor chama Jeremias e diz: Jeremias. E certamente ele respondeu: Senhor, aqui estou. E diz o texto: a palavra do Senhor veio a Jeremias. Eu já começo aqui a dizer para os irmãos uma coisa importante nesse texto. Quando ele cita a palavra do Senhor, não era uma palavra qualquer, não era uma chamada qualquer, não era uma chamada humana, não era uma chamada porque ele era intelectual, não era uma chamada porque ele era espiritual, era uma chamada especial, era a palavra do Senhor Deus. É uma palavra diferente, é uma palavra eficaz, é uma palavra de poder, é uma palavra transformadora, é uma palavra que fala ao teu coração nessa
Senhor tinha falado com ele. Ele começa a contar para o povo de Israel, que Deus o tinha chamado para conversar com ele e tinha dado algumas missões a ele. E disse: olha, Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro. Duas coisas importantíssimas aqui. Primeiro, a palavra do Senhor vem a ele. Segundo, a palavra do Senhor dá direção. A palavra do Senhor, ela tem uma direção objetiva e definida. O Senhor, quando chama, ele define o que ele quer. Ele não apenas chama Jeremias, mas ele dá um caminho definido. Ele disse: Jeremias, levanta-te e desce. Queridos irmãos, primeiro, o Senhor fala a Jeremias algo que está dizendo: você tem que ser dinâmico, não pode ficar parado. Nós não devemos ficar sentados esperando as coisas acontecerem. Nós devemos levantar, nós devemos movimentar. O Espírito Santo é dinâmico, e se Ele está dentro de nós, Ele é dinâmico e faz nos movimentar. É por isso que nós nos movimentamos, é por isso que nós levantamos as mãos, é por isso que nós glorificamos a Deus, porque o Espírito Santo que habita dentro de nós é dinâmico e Ele se movimenta. Por isso Ele diz: levanta. Jeremias, não é para ficar deitado, não é para ficar sentado, é levantar. E quando você se levanta e você se coloca numa posição em pé, a primeira coisa que vai mais próximo dos céus é a nossa cabeça, a nossa mente. Nós, quando estamos deitados, que nós levantamos, eu tenho 1,70 m mais ou menos de altura. E quando eu me levanto, eu fico 1,70 m mais próximo do céu. Por isso ele disse: levanta, porque você em pé, eu vou poder conversar com você. Sempre o Senhor chamou os seus para se colocar de pé. Levanta-te, eu falarei contigo esta noite. O Senhor manda que nós nos levantemos, que nós nos coloquemos de pé. E quando nós colocamos de pé, o Senhor sente que nós estamos à sua disposição, porque ninguém sentado ou deitado está à disposição, mas quem está em pé fica na disposição daquele que vai o chamar. Ele diz: levanta. Logo após, ele diz: e desce. Ele dá duas ordens. Primeiro, levantar, se colocar numa posição em que todos possam ver. Uma posição que talvez alguém diz: eu estou em pé, eu estou sendo olhado. Mas ele diz: agora desce. O descer é uma posição de humildade. Quando nós descemos, nós nos colocamos humildes. Quando nós descemos, nós colocamos-nos dependentes. Quando nós descemos, a posição de descer vai nos aproximar mais de sintonia com Deus. Porque se nós descemos, se nós colocamos os joelhos no chão, se nós colocamos a nossa face sobre a terra, é porque nós estamos dizendo: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te respeito, Senhor, eu quero a tua presença na minha vida. É por isso que eu estou caminhando. Todas as vezes que alguém aproximava de Jesus e via nele o Messias, via nele o Rabi, o Mestre, eles se colocavam de joelhos em reverência ao Senhor, porque estava reconhecendo a autoridade daquele que estava na frente. E todas as vezes que você coloca os joelhos no chão, o Senhor já olha para você e diz: está reconhecendo a minha autoridade. Então desce, desce, desce e desce, porque quanto mais você descer, você mais vai subir. Esse é o ensinamento bíblico, que quanto mais descemos, subimos. Quanto mais nos colocamos para baixo, mais o Senhor faz nos crescer. Porque quando estamos lá embaixo, quem aparece é Ele. Quando estamos lá embaixo, quem brilha é Ele. Quando estamos lá embaixo, quem
mas vai descer, descendo, descendo, descendo. E quanto mais você descer, mais unção, mais graça virá sobre a sua vida. Se você crê nisso, levante a sua mão, glorifique o nome do Senhor. O Senhor Jesus está aqui. Disse Jeremias: levanta-te e desce. Aí o Senhor dá ordens, como eu disse, ele dá ordens definidas. Ele não dá ordens assim aleatórias, ele dá ordens definidas. Sempre quando o Senhor chama, sempre quando o Senhor fala, ele dá ordem definida. O Senhor não dá o porquê, talvez não, ele te dá ordem definida, vá e faça. E ele disse: olha, desce a casa do oleiro. Vai lá. E eis que quando Jeremias desceu, chegou à casa do oleiro, ele viu que o oleiro estava trabalhando. É muito importante frisar isso, irmãos, porque o Senhor Jesus, em João capítulo 5, verso 17, diz que o Senhor está sempre trabalhando. Ele diz: o meu Pai, eu trabalhamos até agora. Nós não ficamos parados, nós não ficamos extasiados. Então, muitas das vezes, nós estamos orando, pedindo a Deus que algo aconteça na nossa vida, e parece que está em silêncio. Deus não está respondendo, mas Deus está respondendo. Eu posso até dizer que eu estou aqui hoje porque Deus me responde, porque Deus está me respondendo no seu silêncio. Ele fala conosco dentro do silêncio, ele fala conosco no vento, ele fala conosco na bravura do mar, ele fala também na suavidade da brisa, ele fala conosco, ele está sempre falando. Muitas das vezes pensamos que ele está em silêncio, porque nós, como seres humanos, queremos ouvir uma voz de trovão falando no nosso ouvido: eu estou aqui, eu sou o Senhor. Mas muitas das vezes o Senhor vem suavemente, às vezes com louvor, e diz: olha, me adore, eu respondo, me cante hino de louvor a mim, porque eu vou responder. Estou puro, estou salvo, eu te levanto, estou dou unção, estou dou graça. E o Senhor vai falando de uma forma extraordinária, e às vezes a gente vai até: Senhor, tu não me falaste nada. E ele disse: não, eu falei sim. Olha, quando o ministrante da palavra estava pregando na igreja, eu estava falando. Sabe por quê? Deus está falando hoje, porque eu estou pregando a palavra de Deus, e Ele que fala conosco. Glória a Deus. E ele olhou, e quando chegou ali, ele viu o oleiro trabalhando, e ele começou a observar, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas do oleiro, que normalmente é uma roda maior, que tem no centro, ali onde ele coloca o vaso, bem central, e depois uma outra roda menor com pedal, e ele vai com o pedal e vai rodando, aumentando e diminuindo a velocidade conforme a necessidade do seu trabalho. E de repente, o que ele faz? O que ele vê? O vaso quebra na mão do oleiro. O vaso não quebrou à toa. O vaso não quebrou de uma forma que alguém jogasse o vaso. Ele quebrou na mão do oleiro. O que eu vejo aqui, que muitas das vezes o Senhor permite, mesmo nós estando em suas mãos, que nós nos quebremos, para que nós possamos sentir melhor o seu trabalho na nossa vida, e a necessidade que se quebre, para que Ele possa fazer o melhor. Muitas das vezes estamos nas mãos dele, mas não estamos preparados. Nós estamos no cuidado do Senhor, porque Ele tem cuidado de todos nós, e todos nós estamos nas mãos do oleiro, mas muitas das vezes nós não estamos preparados para o trabalho que Ele vai fazer. Não há diálogo nenhum entre Jeremias e o oleiro, apenas troca de olhares. E Jeremias ali fica olhando, e ele está trabalhando, e de repente o vaso se quebra. Irmãos, nós somos responsáveis pelas quebras.
O oleiro apenas estava trabalhando, estava moldando, e de repente o vaso quebra. Ele não forçou, ele era uma prática, ele sabia fazer o trabalho, mas o vaso se quebra. Muitas das vezes, queridos, nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e vermos se há algo em nós que está fazendo com que o nosso vaso se quebre. Pergunta, Senhor, por que eu estou sendo quebrado? Os cacos vão cair, mas o Senhor pode juntar os cacos e fazer um vaso novo. Então, esta disposição e esta vontade de estar sendo manipulado pelo Senhor de tal forma em que você se torne uma especiaria na mão dele, é necessário que você saiba. Conta-se que um sábio, ele chamou um rapaz perto dele e indagando, disse: por que você fala tão mal e você espalha tantas notícias ruins? Por quê? E aquele rapaz deu a justificativa dele. Ele disse: olha, por favor, venha até aqui a cozinha. E aquele rapaz foi até a cozinha, e chegando na cozinha ele pegou um prato especial, um prato muito bonito de louça, e disse assim: por favor, jogue esse prato no chão. E o prato foi, espatifou-se no chão. Ele disse: agora diga a esse prato, volte para a minha mão como um prato perfeito. Ele disse: impossível, mestre, jamais isso aconteceria. Depois desse prato quebrado, ele voltar às minhas mãos perfeito. Ele disse: olha, aí você aprende uma lição. Todas as vezes que você quebra alguém com as suas palavras, com as suas infâmias, com as suas mentiras, você está fazendo com esse prato, está ele sendo quebrado, e você não tem mais condições de voltar e fazer dele um prato novo. Então tenha cuidado. Você é um vaso, nós somos vasos nas mãos do Senhor. E todo cuidado nós devemos ter para que o oleiro trabalhando não venha o nosso vaso quebrado nas mãos dele, porque ele vai fazer o novo, mas os cacos, nós vamos sentir dores nos cacos, nas partilhas, nos pedaços que vão cair. Então é necessário nós sabermos que, se caso quebrarmos, temos um oleiro que está pronto para fazer de novo. E Jeremias estava olhando a roda enquanto um novo vaso era formado. E desta vez, Jeremias observou que aquele vaso agora seria feito da forma que o oleiro queria. Agora seria precioso. Agora seria uma arte diferenciada, porque o oleiro teria todo cuidado com o vaso novo. E assim que ele faz conosco. Vamos, por favor, senta nessa cadeira aqui. Aqui é a roda do oleiro, e você é o vaso. E ele estava pegando aquele barro, aquela argila, e ele começou a trabalhar. E rodava a sua roda. Jeremias, olhando, estava sendo um vaso novo. Assim que o oleiro coloca-nos, queridos irmãos, nessa roda para trabalhar, nós como vaso, e começa a rodar, e diz: agora esse vaso vai ser novo, esse vaso agora vai ter unção, esse vaso agora vai ter graça, esse vaso agora vai pregar, esse vaso agora vai ministrar, esse vaso agora vai ensinar, esse vaso agora vai cantar, esse vaso agora vai liberar. Ele vai trabalhando na sua vida. Você vai se tornando um vaso novo, cheio da graça, cheio da unção, cheio do poder. E você vem no culto como este, como um vaso cheio de unção. Você tem vontade de pular, você tem vontade de gritar, você tem vontade de levantar as mãos e dizer: o Senhor na sua misericórdia me trouxe até aqui para eu receber de Deus nesta noite. Aleluia!
sem um rachado, ele serve para colocar azeite. Quem sabe nesta noite o Senhor está olhando e diz: este vaso é precioso, eu vou encher-o de azeite, porque ele não tem rachadura, ele não tem imperfeições, porque eu mesmo trabalhei neste vaso. Eu sou oleiro. E não podemos questionar a forma que o oleiro trabalha conosco. Jamais o vaso vai poder questionar e dizer: olha, não queria ser desse jeito, eu queria ser um vaso diferente, eu queria ser um vaso com cravejado de diamantes, de ouro, de prata, com brilhos. Eu queria ser um vaso que, onde eu me colocasse, eu ia aparecer. Todos iam olhar para mim e ver: eu sou um vaso. Este aí é precioso. Não, a Bíblia nos diz, Isaías 45, 9, que há como barro dizer ao oleiro: o que fazes? Não há como. O Senhor nos fez vasos preciosos, e da maneira que Ele quer. O Jeremias diz que Ele fez um vaso novo, e da forma que Ele quis. Você é um vaso preparado, separado por Deus para um propósito especial para Ele. Então se contente em ser este vaso, porque Deus vai fazer de você um vaso precioso. Aleluia! E você não pode questionar e dizer: o que faz? Também Romanos capítulo 9, verso 20 diz: há como vaso perguntar ao seu Criador: por que me fizeste assim? Não tem como. O vaso ele faz da forma que ele quer. Ele me fez da forma que ele quer, fez o pastor José Roberto da forma que ele quer, fez o pastor doutor Arraes da forma que ele quer. Ele te fez da forma que ele quer. Sabe por quê? Porque você está aqui como vaso. O Senhor olha para nós nesta noite e vê-nos todos como vasos preciosos em que Ele pode encher da sua graça, da sua unção, do perdão, do amor. Aleluia! Deus está aqui para fazer isso. E Ele continua trabalhando, a roda vai girando, e conforme vai girando, nós vamos aprendendo. A cada girar da roda é uma forma diferente, a cada girar da roda nos tornamos diferentes. Eu já tive o prazer de ver um oleiro trabalhando no vaso, e ele começa ali com barro, você olha e diz: o que vai sair daí? Mas ele vai girando com a sua mão cheia de barro. Ele vai trabalhando, e de repente aquilo vai se formando, vai criando aquelas voltas, e depois ele afina, aí faz o gargalo. É uma coisa linda, porque ele já tem a prática, ele sabe trabalhar e sabe o que vai fazer, qual tipo de vaso que ele vai fazer e qual a preciosidade do vaso. Isso é muito importante. Diz que um certo menino, ele tinha um vaso que sua mãe tinha dado para ele, um vaso bonito, e que ele guardava as suas moedas naquele vaso. E um dia aquele vaso foi roubado. Ele ficou muito triste, procurando aonde estava o seu vaso, porque era para ele uma coisa preciosa, era a coisa que ele tinha com muito amor. E ele procurou, e tal, um dia ele passando no centro daquela cidade onde ele morava, ele viu uma loja que vendia vários vasos, e ele entrou. E quando ele olhou, lá no cantinho, lá em cima, um vaso simples, um vaso que não tinha muito valor, estava lá por cima das prateleiras, enquanto embaixo estavam os vasos bonitos, os vasos caros, os vasos com desenhos. E ele chegou e disse assim: moço, eu quero comprar um vaso, eu estou aqui com algumas moedinhas, eu quero comprar um vaso. E aquele moço disse: olha, olhou para ele com aquelas moedinhas e disse: olha, será difícil talvez você comprar um vaso com ele, você tem pouco dinheiro. Esse vaso aqui, aí começou a dizer dos vasos, dos preços dos vasos. Esse vaso aqui custa $10, esse vaso aqui custa $50, esse vaso aqui custa $150. Ele disse: moço, o senhor não entendeu, eu não quero esses vasos. Então o que você quer? Eu quero aquele simples
que está lá em cima da prateleira. Eu disse: por que você quer aquele? Ele disse: porque aquele vaso é meu. Aquele vaso foi tirado de mim. Não sei como ele vem parar aqui, mas aquele vaso, ele me pertence. E eu quero pagar o preço que o senhor quer. Ele olhou para as moedas e disse: olha, você está com as moedas certinhas. Foi generoso com aquele menino. Disse: me dá suas moedas, eu vou lhe dar esse vaso. E ele pegou aquele vaso, colocou diante do seu peito e disse: vaso, você está de volta a mim. Aleluia. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que mesmo que façam ou que pensam que você se perdeu, não, você está na prateleira, mas lá de cima, como um vaso simples. Os que estão querendo aparecer estão embaixo, mas você que acha que é simples, um vaso simples, você está em cima e o oleiro está de olho em você. Aleluia. Vai encerrar, não quero me alongar. Mas 4 coisas que eu vejo ensinando nesse texto. Primeiro, todos sabem, Deus é o oleiro, o que trabalha e que molda os vasos da forma que Ele quer. Jeremias estava ali aprendendo uma grande lição. Segundo, Ele tem um plano. Observa os irmãos que Jeremias olhando e viu que no segundo vaso ele estava fazendo agora conforme ele queria, da sua forma, que pareceu bem aos seus olhos. Então eu aprendo que ali tinha um propósito especial, tinha um plano. Então, queridos irmãos, quando ele estava montando ali o seu vaso, a roda girando, e ele montando o vaso, ele estava olhando e vendo que ali sairia um vaso especial. Você é um vaso especial. Ele viu que agora eu vou fazer o que bem parece aos meus olhos, porque este vaso será diferente. Esse vaso vai ser um instrumento nas minhas mãos para que todos aqueles que olham esse vaso saibam que teve um oleiro que o fez de maneira especial. Quando ele olhar para você, quando alguém olhar para você, vai ver, é um vaso precioso, e quem o fez teve todo o capricho do mundo para fazer. Então, queridos, ele estava ali, foi feito aquele vaso, ele tinha um propósito, um plano. Quando Deus trabalhar em você como vaso especial para Ele, saiba que Deus tem um propósito na sua vida. Às vezes alguém entra dentro de uma casa espiritual como essa, não é evangélico, ainda não se converteu a Cristo, não aceitou Cristo como Salvador, ou está desviado dos caminhos do Senhor, quer dizer, afastou-se dos caminhos do Senhor. Mas nesta noite, o que Deus está nos falando é o seguinte: que é um vaso que pode estar quebrado, é um vaso que os cacos caíram no chão, mas ele vem hoje como um oleiro dizendo: eu vou fazer de novo. Aleluia! Está fora dos meus caminhos, eu vou fazer de novo. Aleluia! Cantava para mim, vai cantar de novo. Pregava na minha igreja, vai pregar de novo. Aleluia! Era professor de escola dominical, vai voltar a ser professor da escola dominical. Era aluno do Instituto Bíblico, vai voltar a ser aluno do Instituto Bíblico. Deus quer te fazer de novo nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! Ele veio aqui como oleiro falar para você: eu tenho um plano, eu tenho um propósito na sua vida. É só como me colocar nas minhas mãos e verá o que eu vou fazer. Bendito seja Deus! Terceiro, eu aprendo aqui: o oleiro, ele tem o poder transformador. Quantas vezes
Olhamos para uma pessoa alegre, feliz, pregando o Evangelho, contente. Não sabemos da história dele. E de repente nós ouvimos aquela pessoa levantar, começa a dar o seu testemunho e começa a dizer o que Deus fez na sua vida. Olhamos para ele e dizer, realmente, só o poder de Deus poderia fazer isso numa pessoa como ela. É porque o Senhor veio salvar aos que estavam perdidos. O Senhor veio transformar aqueles que necessitavam de transformação. O Senhor veio dar salvação a todos aqueles que não tinham, estavam perdidos, distanciados, afastados de Deus. Ele diz, eu sou lei, eu estou sobre a roda trabalhando, eu vou fazer de novo, eu vou transformar, vou trazer alegria, vou trazer a paz, eu vou trazer transformação, vou trazer alegria na sua vida, na vida da sua família. Quantas vezes famílias estão destroçadas porque um vaso tomou uma decisão de se quebrar? Não foi nem quebrado na mão do leiro, ele se quebrou. Ele tomou a atitude errada e quebrou-se. Mas o Senhor disse, não tem problema, não estava na minha mão, mas eu sou o leiro, eu pego os cacos e coloco o barro novamente e vou trabalhando. O meu Espírito vai fazer isso na sua vida. O Espírito vai te convencer do pecado, do juízo, e vai fazer uma mudança na sua vida. O Espírito vai habitar na sua vida, no seu coração, e tu serás um vaso novo. Ele tem o poder transformador. E o quarto, ele tem paciência. Queridos irmãos, se fosse por nossa própria vontade, a gente desceria do púlpito e arrancaria todas as pessoas que estão afastadas, que estão fracas e que não estão na igreja, trazia todo mundo aqui para frente. Mas a Bíblia diz, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, queridos irmãos, é dessa forma, ele é paciente. Olha, trabalhar com vaso, o oleiro trabalhar, ele roda aquilo muito. E outra coisa, ele não pode parar. Se ele cansar e dar uma travada no pedal, o vaso quebra. Ele fica ali 1 hora, 2 horas, quantas forem necessárias, fazendo isso aqui, ó. E a roda rodando, e o pé trabalhando, e a roda rodando, e o pé trabalhando, a roda rodando, e o pé trabalhando. Ele tem paciência. Eu não quero hoje, ele tem paciência. Eu vou ouvir amanhã, ele tem paciência. Eu vou ouvir a semana que vem, ele tem paciência. Ele vai com paciência, ele vai falando ao teu coração, volta, 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 volta. É o tempo de voltar para o Senhor. Jesus está voltando. Vai chegar uma hora em que o oleiro, ele vai parar de fazer os vasos. Ele vai dizer, chegou a hora, não tem mais vasos para fazer, e os meus vasos, aqueles que eu fiz, eu vou trazer para ficar junto a mim, para que onde eu estiver, os meus vasos estejam comigo. Aonde eu for, os meus vasos vão comigo. Aonde eu estiver, os vasos estarão comigo. O que eu falar, os vasos falarão comigo. E quando eu sentir a glorificação dos meus vasos, o meu coração se alegrará, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Portanto, queridos irmãos, eu e você somos vasos nas mãos do Senhor. Nós somos aquele que o Senhor preparou, que o Senhor trabalhou. Deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Deixa a palavra do Senhor vir. Como disse Jeremias, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, levanta e desce, vá à casa do oleiro. Certamente Deus tem uma palavra definida para você. Levanta e desce. Mas hoje o Senhor está falando diferente. Levanta e venha. Levanta e venha.
Levanta e venha para onde? Ao altar do Senhor. É confessar os pecados, das suas falhas, das suas necessidades. Venha ao altar do Senhor e seja transformado pelo poder da palavra do Senhor. E deixa o oleiro trabalhar e você será feliz, muito feliz. E a sua vida será diferente. Os seus dias serão diferentes. E todas as vezes que você olhar para o céu e dizer: Senhor, me dê unção, Ele diz tranquilamente: Tu és um vaso separado por mim para encher. Nós vamos estar ouvindo aqui a equipe de louvor. E enquanto isso, você, com a permissão do pastor, todos se coloquem em pé. E você que está aí,